Eu quero que a igreja visualize. O Zezinho está chegando. Acabamos de cantar um hino que fala do poder do Evangelho. Creia. Creia. Incentiva a Pérsida. Tá? Fábio, você tem pedido pelo Guilherme. O Guilherme está internado. Mas tivemos a oportunidade de estar visitando ele. Compartilha com a gente como que está o Guilherme. Estava passeando hoje lá com ele, ele passou bem conversando bastante, a palavra de Deus. Sim. Ele não teve crise, agora está legal. São 2 dias sem assistir. Eu creio que Deus vai dar vitória para ele. Ano passado do médico para ver. Os casos não está sendo fácil. A gente está bastante. Graças a Deus por estar no desafio, Deus nos dá a força para nós. Sim. Como o senhor falou, a oração tem que precisar da igreja. A gente partiu as bênçãos, partiu a sequência da vida, né? Sim. Campeonato dos irmãos, a gente alegre de Deus assim, tem que crescer. Ótimo. Vou sentar, Zezinho, Reinaldo, Fábio. Eu fiz esse breve compartilhar porque o Evangelho tem poder. Todo o poder o Pai me deu. Então, precisamos orar com convicção e clamar pela misericórdia de Deus e sua graça. E é importante visualizarmos aquilo que temos orado. Tá? Então Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos começar o nosso culto. O aspecto da exposição da palavra agora. Estamos expondo 2 Pedro. 2 Pedro, ela trabalha com uma carta de encorajamento para nos apropriarmos da fé que temos. Até por isso eu pedi a compartilhar, para enxergarmos aquilo que Deus tem feito e pode fazer. Mas nós precisamos nos apropriar dessa fé, porque 2000 anos de evangelho, o quanto esse mundo religioso cristão se desviou. E muito. E muito. Não se iludam. Mas nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Uma responsabilidade de buscar ser a imagem de Jesus. Não é uma responsabilidade pequena. É uma responsabilidade santa. E para isso precisamos ter o caráter dele. Não o caráter pecaminoso que temos normalmente. Mas aquele caráter santo, onde o sim é sim, o não é não, e as coisas são de acordo com a vontade dele. Por isso precisamos alcançar esse crescimento em nossa vida cristã. Isso aqui é a primeira parte da carta. A segunda parte da carta, ela vai falar da provisão de Deus, que precisamos nos apegar a ela, onde a palavra é a nossa base de fé, é a fonte da fé. Só que precisamos estar atentos. Porque desde o início da igreja, lá na época de Pedro, já tinha falsos mestres infiltrados na igreja. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. É de suma importância essa questão. Então, nós vimos quais são os comportamentos desses falsos mestres. O juízo que os aguarda. E esse juízo é sobre os seus seguidores e sobre eles. Não é só sobre eles. Quem os segue também. E 3 ilustrações nós vimos. Os anjos, que foram lançados no Tártaro, em juízo.
Os antediluvianos, toda a população mundial que se afogou, e Sodoma e Gomorra, mostrando que o juízo de Deus é presente e verdadeiro e certo. Os falsos profetas, estamos vendo agora, ele tem um caráter desprezível. Esses falsos mestres, eles são destituídos de caráter. Note, nós precisamos nos apropriar do caráter de Deus. E eles são destituídos de caráter. Não tem caráter. A ação deles, a influência deles é sedutora, é escravizadora. E o destino deles é deplorável. Que é o tema que nós vamos ver hoje. O destino dos falsos mestres e seus seguidores é deplorável. Muito bem. Capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pode voltar no versículo 20, por favor. Muito bem. O destino dos falsos mestres e seus seguidores. Eles têm uma trágica recusa de se conformarem plenamente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Recusa de se conformar com a fé cristã. Eles se recusam a se colocar nos padrões cristãos. Eles se sentem sufocados. Eles se sentem acuados. Eles não se sentem à vontade dentro da vontade do Senhor. Eles se recusam a ter essa atitude de estar no melhor lugar do mundo, na vontade de Deus. Mas o que acontece com eles? Eles entram no estado de corrupção, que, como vamos ver, aqui é ilustrado por dois animais imundos no judaísmo: o cão e a porca. O destino desses falsos mestres, então, é deplorável. Então, precisamos visualizar o seguinte: eles se recusam e se conformarem com a fé cristã. E seu estado se torna pior do que antes. Como vimos, o juízo de Deus para esses falsos mestres e seus seguidores é que temos um relato destes que passaram por uma mudança de vida parcial. A mudança de vida não é total, é parcial. Por quê? Porque não nasceram de novo. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, um conhecimento parcial, o que ocorre? Eles retornam. E esse retorno aqui está descrito como cão e porca. Agora, veja só, no versículo 12, volta no 12. Esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos.
Olha só, eles são chamados do que? De animais irracionais. Naturalmente feitos para a presa, para o abate, para serem abatidos. Eles não só são encaminhados para o abate, como eles arrastam consigo seguidores para serem abatidos. Na sua destruição também hão de ser destruídos, porque são ignorantes quanto à palavra de Deus. Os cães, aqui citados, o cão voltou ao próprio vômito. Versículo 22. Notem, eles são chamados de animais irracionais, não são chamados de ovelhas, são chamados de cão e de porca. Eles, no primeiro momento, eles tomaram para si os princípios cristãos e passaram a viver um estilo de vida cristão, sem ter Cristo no coração. Como que é isso? É cristianizar. É possível cristianizar uma pessoa? É. Ensina ele a falar como cristão, ensina ele a ir na igreja como cristão, ensina ele a ler a Bíblia como cristão, ensina ele a ter a postura de cristão. Não foi isso que os portugueses fizeram com os índios? Catequizaram. Só que a gente está falando de um processo um pouco mais avançado, cristianizar. Você torna a pessoa cristão sem Cristo estar no coração dela. Num primeiro momento, traz transformações. Volta lá no versículo 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só, recebe o primeiro momento de transformação, momentâneo, mas num segundo momento, escarnecem a santidade. Eles querem promover liberdade das suas inibições, das limitações que são impostas pela religião, não havendo nada que os detenha. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Mateus, capítulo 13, versículo 20. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha que coisa! Eu quero isso para mim. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. É momentâneo. Ele chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. No caso dos falsos mestres, eles se sentem acuados, porque eles se sentem inibidos quanto à carne. E eles não querem, eles não conseguem permanecer no molde cristão, porque só estão cristianizados, sem Cristo no coração. Capítulo 12, aí de Mateus, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Olha a situação. Ele é filho do maligno. Na cristianização, o maligno sai. Mas o que acontece? 44.
Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. O demônio está falando. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. É o cão que não está comendo vômito, é a porta que está lavadinha. A casa está arrumadinha. Mas ele volta. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. O estado dele se torna pior que o primeiro. Piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então o estado daquele cristianizado se torna pior do que quando ele chegou na igreja. Se ele era filho do diabo, agora ele é filho de uma legião. A cristianização, ela não contém arrependimento dos pecados, ela não contém novo nascimento e traz o estado pior do que o primeiro estado que a pessoa estava antes de chegar à igreja. As tendências pecaminosas não morrem. Quando a pessoa é cristianizada, elas hibernam e depois voltam mais fortes do que antes. A santidade não é só recusar o mal. A santidade é o desejo de não desobedecer a Deus. A única coisa que se pode esperar de falsos mestres e seus seguidores são falsas promessas e falsa liberdade. A essência da pregação deles é liberdade. Liberte-se do sistema. Liberte-se da igreja. Liberte-se dos ritos religiosos. Liberte-se dos costumes cristãos. Seja livre. Essa é a pregação. Versículo 21, voltando lá, Marcos Paulo. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Os falsos mestres e seus seguidores, eles têm conhecimento da salvação. Estão frequentando a igreja inicialmente, estão ouvindo cada estudo, cada sermão, cada orientação, cada conselho. Eles falam como crentes, são profundamente religiosos inicialmente, mas não têm a experiência salvadora de Cristo. Não são participantes da natureza divina. Vamos ver isso. 1 Pedro. Notem, Pedro escreve a primeira carta e a segunda carta. Ele chama a atenção de algumas coisas na primeira carta. E na segunda carta ele vai explorar mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, gerou de novo, nascemos de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é a nossa esperança? Jesus já ressuscitou. 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Note, o que nós vamos herdar por sermos de Cristo? A incorruptibilidade, corpos glorificados, sem mácula, fomos lavados pelo sangue de Jesus, imarcessíveis, murcha, reservada nos céus para vós outros. Quem? Os que creem. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus
mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nós temos uma fé aonde vamos desfrutar do poder de Deus, que é o apropriar-se dessa nova vida que estamos vendo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nesse ponto, aqui que chega os falsos mestres, eles não aguentam, eles não suportam, porque eles não têm a natureza divina. Eles não têm o novo nascimento. E eles amam o pecado e as paixões desse mundo. Só que estão aí, atrás dos púlpitos. Estão aí, enredando as pessoas. E Pedro está avisando, cuidado. Eles não creram. Eles não são ovelhas. Eles não são verdadeiros cristãos. Por quê? Porque os cristãos são descritos como ovelhas. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, a imagem de Cristo. 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, porque o Senhor Jesus, ele é santo. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ó Pai. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, o Senhor Jesus, sobre o madeiro, os nossos pecados, o meu e o seu, para que nós, mortos para os pecados, o nascido de novo morreu para os pecados. Esse dia nós tivemos batismo, aonde o mergulhar na água quer dizer o quê? Morri para esse mundo, morri para o pecado, morri com Cristo, eu sou seguidor dele, sou discípulo. Tá? Vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Olha aí, o cristão é chamado do quê? Ovelha. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O pastor da ovelha, o Senhor Jesus Cristo. Então, o crente é chamado de ovelha. Capítulo 5, ainda de 1 Pedro, versículo 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Para isso precisamos ser ovelhas. E não animais irracionais, como um cão ou como uma porca. Voltando no versículo 22. O cão voltou ao seu próprio vômito. Naquele tempo, os cães não eram animais de estimação. Não eram xodozinhos como hoje são, né? Dentro das casas. Eles eram carniceiros. Eles viravam lixo, comiam o que se encontrava pela frente. Comia de tudo. Isso atacava a digestão do cão, levando ele a vomitar.
Só que depois o cão voltava à cena do crime e começava tudo de novo. Come o vômito, vomita, come o vômito, vomita. Os cães fazem isso há séculos. É a natureza dele. Vamos ver isso. Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Já no tempo de Salomão, Salomão observou isso. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Está descrevendo um falso mestre aqui, gente. Assim como o cão volta para o vômito. É assim o insensato, aquele que não tem senso, que não tem temor de Deus, reitera, volta para a sua estultícia, para a sua vida pecaminosa. Naquele tempo, então, os cães eram animais que viviam à solta. Agora eu pergunto, que tipo de experiência tiveram esses falsos mestres? Observe só, o cão foi limpo por dentro, melhorou a digestão dele e se sentia melhor, mas não mudou a sua natureza, continuou sendo cão. Assim, o falso mestre só teve uma experiência religiosa, sendo limpo temporariamente por dentro. Mas não nasceu de novo, não se tornou nova criatura, continuou cão. Esse é o falso mestre. E o cão, que depois de tratado, melhorou a digestão, volta para o vômito. Notem, o exemplo que Pedro está dando é um exemplo pesadíssimo. E precisamos estar atentos. A porca lavada, voltando lá, Marcos Paulo, 22. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A porca, ela parecia melhor. Estava limpa, estava cheirosa por fora. Note, o cão é por dentro, a porca é por fora. Mas continuou com a mesma natureza de porca. Porque logo precisou procurar uma pocilga e chafurdar nela. Assim, o falso mestre é uma decepção ao cristianismo. Porque ele parecia liberto e descobre que está pior do que antes. Porém, prometendo liberdade para seus seguidores, mas só está podendo oferecer a escravidão na qual ele se encontra. Meus irmãos, precisamos lembrar de uma coisa. Satanás tem um evangelho falso. Por isso, os falsos mestres permanecem atrás dos púlpitos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho de Satanás. 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer destinado à destruição.
que é o que temos visto com referência aos falsos mestres. Quantas e quantas religiões nascem de revelação de anjo? Ellen White, Mormons, não é isso, dona? Espiritismo, quantas revelações de outro evangelho. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja destruído. Então, Satanás tem um evangelho falso. Esse evangelho falso é pregado por ministros falsos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, falsos mestres. E o fim deles será conforme as suas obras, as más obras. Filhos malditos, como estudamos, destinados à destruição, como temos visto. Então Satanás tem um evangelho falso, que é pregado por ministros falsos, que produz falsos irmãos. Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Não é isso que os falsos mestres pregam? Eles pregam uma liberdade que, na verdade, é uma escravidão. E tem seguidores, tem falsos irmãos nessa. Eu acho que o exemplo máximo que nós temos é Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos. Nenhum apóstolo suspeitou dele. Ele era de confiança, era o braço direito, o tesoureiro. Ele acompanhava o mestre. Mas ele foi instrumento do diabo. Ele foi o filho da perdição. Ele nunca nasceu de novo. Mas ninguém suspeitou dele, a não ser o Senhor Jesus. Isso nos leva a uma reflexão. Cuidado com o auto-engano. Cuidado com o que você se acha. Judas se achava. Os falsos mestres se acham. Mas não são. Não foram. Nunca serão. Avaliem bem essa situação. Porque a eternidade é longa. A condenação é eterna. Mas a comunhão com Deus, o Supremo Pastor, é plena e eterna com suas ovelhas. Estejamos atentos, a partir de nós, um olhar introspectivo. Nunca carregue dúvida. A fé
não tem lugar para dúvida. A fé só tem lugar para a verdade. E possamos estar diante daquele que é verdadeiro, daquele que é a verdade, e andarmos nos seus caminhos. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, a tua pessoa é perfeita, porque somente o Senhor é Deus. A tua obra é amorosa, cheia de graça e misericórdia. Mas nós somos imperfeitos, pecadores, falhos, sem mérito algum. Mas o Senhor se deu por pecadores como nós, para que possamos tomar posse do perdão através do arrependimento, para que possamos tomar posse da vida eterna, crendo em Jesus. Clamamos, Senhor, que essa obra miraculosa se faça presente na vida de cada um de nós individualmente. E que possamos ser como luzeiros nesse mundo em trevas. Que possamos ser como sal, preservando tudo isso que se corrompe, que apodrece. Que possamos ser tuas ovelhas, teus filhos, e não sermos enredados por falso evangelho e falsos mestres. Gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamamos, Senhor, tua companhia, tua bênção e tua direção em nossas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?